Boa noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite, professor. Tudo bem? Olha a Xará, Boa Fernanda. noite. Boa noite. E Boa aí, noite, animado? Conversar um Fernanda. Boa pouquinho? noite. Oi, Fátima. Boa noite. Boa noite. Boa Tudo noite, bem turma. com Boa noite, você? professor. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. O pessoal tá chegando. Vamos aguardar mais uns minutinhos, Stephanie, pode ser? Pode, vamos aguardar uns 10 minutinhos, né? Muita gente está saindo do trabalho. Eu já recebi uma mensagem aqui no meu WhatsApp pedindo para esperar um pouquinho. Todo mundo concorda? 10 minutinhos e a gente começa? Pode ser? Pode. Tranquilo, 10 minutinhos e a gente já começa o nosso bate-papo a respeito dessa ferramenta que eu sou suspeito para falar. Combinado. Agora sim, acho que dá para a gente conversar, Stephanie. Dá É, sim. perfeito. Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui trocando figurinhas com profissionais aí da saúde, da educação. Todo mundo aqui é da saúde, da educação? Tem alguém de outra área? Não, tranquilo, né? Ainda mais falando do Lúria, né? Que é um instrumento que foi idealizado por mim, pela Daniela, né? E falar do Lúria é falar da minha vida, é falar do meu trabalho, enfim, né? Mas deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Fernando, eu não sei se todo mundo aqui me conhece, tem alguém dizendo aqui que é da área da educação infantil. Perfeito, cara. É difícil, cara, encontrar professores na área da educação infantil. Bacana demais, né? Lá, o Marcelinho é da psicologia, né? Eu não sei mais de que área que eu sou, pessoal. Eu falo que eu sou da psicoeducação, porque eu trabalho tanto na área psicológica, quanto na área neuropsicológica, na área neuropsicopedagógica, mas onde eu me realizo mesmo como profissional é dentro da área da análise do comportamento, né? Eu desenvolvi o meu mestrado, meu doutorado, sempre voltado muito para a área da avaliação, sempre estive bastante envolvido, né, com protocolos e principalmente de intervenção, né? Eu falo eu gosto muito da área da avaliação, né, mas é na intervenção que eu me realizo como profissional, né? Ainda mais hoje que a gente tem uma preocupação técnica em relação à qualidade das intervenções junto a pessoas que apresentam algum tipo de atraso no desenvolvimento global, né? Diante, principalmente aí com a pandemia, esse movimento de redes sociais que a gente teve realmente uma propagação muito grande de coisas muito boas, muito positivas, mas a gente também teve propagação de situações bastante preocupantes, né? E hoje estar aqui falando para profissionais que se dispuseram a abrir mão de uma quinta-feira para a gente discutir a respeito de um instrumento extremamente técnico, né? Que eu falo com muito orgulho, que é o primeiro grande instrumento publicado no Brasil de intervenção para crianças que apresentam atraso no desenvolvimento global, né? Ou seja, crianças que estão dentro do espectro do autismo, crianças que apresentam transtorno do desenvolvimento intelectual, enfim, né? Ou outros atrasos que a gente sabe que, de acordo com o DSM-5, né, que é o nosso Código Internacional de classificação, né? Déficits na comunicação, déficits na motricidade, dificuldades associadas à aprendizagem, que a gente hoje consegue fazer essa identificação precoce. Então, realmente é na intervenção e principalmente com enfoque dentro da análise do comportamento, né? Mais especificamente dentro da análise do comportamento aplicada, que tem uma diferença de análise do comportamento e análise do comportamento aplicada, que eu me identifico, né? Assim, eu acredito que todo mundo aqui atue, né? Eu também, e trabalho, né,
no IPOG há muitos anos, acho que já está indo, Stephanie, para uns 10 anos de IPOG. Nossa. Tem um tempinho bom aí de IPOG já, né, eu procuro dentro das minhas aulas sempre tratar, né, dos assuntos não só do ponto de vista acadêmico, né, mas do ponto de vista também prático, que eu acho que é isso que a gente busca quando a gente quer uma formação, né, a gente que faz uma especialização lato sensu, que é né, uma pós-graduação, um MBA, por exemplo, a gente busca aplicação, né, a gente busca aplicabilidade, a gente busca movimento clínico, né. Então, eu, como vocês, trabalho tenho 3 clínicas que são voltadas para crianças que apresentam atraso no desenvolvimento. Então, o Lúria, na verdade, é a materialização de todo o meu trabalho, né? É a manualização de todo o meu trabalho, né? Então, estar aqui hoje é falar da minha vida acadêmica, é falar da minha vida profissional, é trocar figurinhas com profissionais que entendem a necessidade hoje de materiais de intervenção pautados em ciência, né? Por que que a análise do comportamento, dentre todas as vertentes da psicologia, é uma vertente que me encanta muito? A psicologia, como um todo, ela é uma ciência, mas a análise do comportamento, hoje, como ela é extremamente mensurável, como ela é pautada na tomada de decisão a partir de análise de dados, isso faz realmente toda a diferença, né? Não só na nossa prática, mas principalmente na vida da criança, do adolescente, do adulto, que busca esse tipo de intervenção como modelo, né? Então, o Luria, ele vem numa tentativa de contribuir, né? Porque eu rodei muitas escolas ao longo da minha vida, ouvi muitas professoras, participei muito de estruturação de salas de apoio, orientei muitas professoras de apoio, orientei muitas ATs, né? Para quem não sabe, AT é um termo técnico que a gente usa para os atendentes terapêuticos, né? Que são os aplicadores ABA, muitas vezes, que auxiliam, por exemplo, o especialista, o analista do comportamento durante a sua atuação, né? Então, realmente havia uma carência de materiais muito grande nesse sentido, né? Materiais que pudessem, de fato, fazer a diferença no nosso trabalho, que minimizasse para o profissional aquela necessidade que a gente tinha de ficar confeccionando material, pensando, né? E eu lembro que quando eu comecei a atuação, uma das minhas grandes dificuldades era, poxa, por onde começar? Né? Quando eu me tornei um analista do comportamento, eu pensava, poxa, por onde que eu começo o meu trabalho? Começo por uma avaliação? Existe algum protocolo de intervenção que possa orientar o meu trabalho? E eu consegui ali, né, por meio de muitos estudos, trazer tudo isso, e hoje a gente tem o Lúria, que é este material que eu vim apresentar aqui para vocês hoje, e eu proponho um bate-papo mesmo, tá? Quem me conhece aí, que é meu aluno, sabe que eu sou extremamente dialogável, né? Sou super a favor do conhecimento horizontal, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu preparei aqui um slide, que depois eu posso compartilhar esse slide com vocês, tá, Stephanie? É só você me Tá lembrar ok. aqui, que para quem Eu está assistindo a encaminho. palestra, eu encaminho sem problemas, ok? E, professor, conta um pouco para nós como que começou, por que que, né, surgiu esse interesse para fazer pesquisa mais a fundo sobre a intervenção ABA. Tem quantos anos? Olha, que eu trabalho com análise do comportamento tem 20 anos, Stephanie, né? Sempre fui muito Nossa, encantado. especialista. Ah, sou bem encantado pela área. E, como eu disse, a análise do comportamento, ela é 100% pautada em ciência, tá? É. E ela não é um método. Vamos começar por aí. Quem falar a partir de agora, eu trabalho com o método A, foge. Foge desse profissional, porque a aba não é um método. A aba é uma ciência. E ela é uma ciência que ela trata um único fenômeno, o comportamento humano, né? E para nós, comportamento é tudo. Tanto que nós somos embasados no behaviorismo radical, né? Do Skinner. Quem tiver o interesse de buscar uma formação em aba vai entender isso, que
Por que que é esse nome behaviorismo radical, né? Porque para o Skinner, nós nos comportamos o tempo todo. Falar é um comportamento, sentar é um comportamento, escrever é um comportamento, copiar é um comportamento. Muitas vezes a palavra comportamento, ela é muito confundida com atitude. Ah, ele tem bom comportamento, ele tem mau comportamento. E isso não é definição de comportamento, né? Comportamento hoje é justamente aquilo que é resultante da interação de um organismo com o estímulo. Então, seja o estímulo qual for. Então, o Luria, por exemplo, é um protocolo que ele busca a descrição de estímulos que você pode oferecer, a descrição de marcos, né, do desenvolvimento, porque a criança que apresenta UTEA, que apresenta algum tipo de atraso no desenvolvimento, a própria palavra atraso já implica que ela não está dentro dos padrões neurotípicos. Então, o Luria, ele foi todo embasado, né, nos princípios do behaviorismo radical, justamente numa tentativa de tratar todos os assuntos do desenvolvimento infantil como comportamentos. A gente vai ver ao longo aí da nossa aula que eu fiz um levantamento de 8 habilidades, de 8 repertórios que a gente chama, né, dentro da aba, e eu falo da aba, tá? Porque não é o método, é a ciência. Então, é a aba, da aba, né? Da análise do comportamento aplicado. Enfim, porque a gente tenta fazer um levantamento de quais são os comportamentos, quais são os repertórios que realmente precisam de estimulação, né? E nesse sentido, a gente, dentro da aba, não que a aba se resuma em protocolos, que a gente sabe que não é verdade, né? A gente sabe que hoje, claro, dentro da aba existem métodos, né? O PECS é um método, o TISH é um método, né? Agora, a aba não é um método. Então, a aba, ela bebe de várias fontes. Onde tem ciência, a aba tá parceira, né? E ela visa nada mais e nada menos. Não sei se vocês sabem qual que é o objetivo da aba. Fala um pouco mais para nós. O objetivo da aba é proporcionar para o nosso sujeito, que a gente chama, proporcionar para o indivíduo autonomia e qualidade de vida. É só isso, né? Eu quero que uma criança participe, interaja, se alimente, seja capaz de escovar os dentes, né, sozinha, arrumar a própria cama, que ela seja capaz de conversar, estabelecer diálogo, mas para isso ela tem que aprender a solicitar o que ela quer, que é o que a gente chama dentro da análise do comportamento de mandos. Mas para ela fazer mandos, ela precisa fazer o que a gente chama de tatos, né? Tatos, para nós analistas do comportamento, diz respeito à capacidade de nomear. Nomear de figuras, animais, situações, emoções, né? Então, a aba, ela faz um levantamento de todos os comportamentos do sujeito, claro, comportamentos problema, mas também comportamentos não problema, né? O Luria vai dar para a gente justamente isso, ó, dentro do que é previsto para uma criança de 1 a 4 anos, neurotipicamente, o que que uma criança neurodivergente, ela não adquiriu ainda, né? Então, a gente usa esses protocolos, sim, para ter uma estimativa, para ter um padrão, para ter um parâmetro de comparação, né? E vocês, a aba é muito científico, então a gente precisa de parâmetro, precisa de documento, precisa de registro, né? Então, hoje, o que me interessou, né, por toda essa ciência comportamental é essa questão paramétrica, né? Porque hoje a gente, quando busca um serviço comportamental, que utiliza-se de protocolos de avaliação, de intervenção, de levantamento de marcos, isso, muito além de trazer para o nosso trabalho confiança, né, que é o que a gente chama de confiabilidade, tudo, a gente traz também, pessoal, um compromisso não apenas ético, mas também técnico, né? Porque tudo dentro da análise do comportamento é pautado em dados. Você não tira as informações da sua cabeça, né? Você não tira as informações porque você acha, porque você acredita. Pelo contrário, a gente precisa hoje estabelecer, claro, utilizando protocolos, mas a gente também trabalha com outros procedimentos de avaliação e intervenção, que nem adianta eu falar muito aqui, só entrando mesmo nesse universo comportamental, que vocês vão entender, por exemplo, que é o que a gente chama de análise funcional, né? Uma análise funcional experimental, uma análise funcional
enfim, né, para a gente tentar entender comportamentos problema, né? Então, sei lá, uma criança está, vamos pensar um caso bem absurdo assim, dentro da nossa, sei lá, a criança está extremamente, tudo ela quer, tudo que é de ferro, ela quer lamber. Vamos pegar um exemplo, quem trabalha com TEA sabe que isso acontece, né? Porém, em alguns momentos. Por exemplo, uma análise funcional vai mostrar para a gente assim, o que que de fato está mantendo esse comportamento, né? Então, o analista do comportamento, ele vai utilizar de todos esses recursos filosóficos, teóricos, experimentais, para fazer o quê? Para justamente criar recursos, criar modelos de intervenção pautados em análise do comportamento de modo aplicado para modificar comportamento. Por isso que a gente fala análise do comportamento aplicada, quando você bebe dessa fonte filosófica, experimental da análise do comportamento, num objetivo mais clínico, num objetivo mais prático, num objetivo mais aplicado. Então, a gente usa, claro, recursos para comportamentos problema, nesse sentido, pô, como que eu posso ajudar esse indivíduo, por exemplo, a não ficar mais tão ligado em metais, vamos, né? Mas também tem aquelas crianças, por exemplo, que entram na sala e que têm 2 anos de idade que ainda não apontam, que ainda não fazem contato visual, que têm dificuldade de permanecer sentado numa cadeira ou num tatame, né? Ou no lugar designado pelo terapeuta, enfim. E como que a gente pode fazer para auxiliar essa criança a desenvolver esses marcos, né, que são tão importantes dentro de um encadeamento de comportamentos que a gente vivencia ao longo da vida e que uma criança naturalmente faz, mas que uma criança que apresenta um atraso nesse desenvolvimento global, né, nesse neurodesenvolvimento, a gente talvez não tenha isso de uma forma tão natural, né? Então, o Lúria, pessoal, ele surgiu dessas inquietudes minhas, dessa prática, e eu falava, caramba, mas aonde que a gente encontra, né, esses marcos? E o Lúria, vocês vão ver aqui ao longo do nosso curso, que muito além de um levantamento de marcos, ele também oferece para a gente estímulos, né? Quais os estímulos que eu vou utilizar para que essa criança possa, por exemplo, me olhar, para que essa criança possa brincar de modo funcional, essa criança possa interagir com os pares, né? Ou seja, com os outros coleguinhas, exercendo uma socialização adequada, ou seja, autonomia, qualidade de vida, dentro do seu ótimo, né? Que a aba, ela respeita muito a individualização, as pessoas confundem a aba com animalização. Gente, esquece isso. A aba é o recurso mais lúdico, mais fantástico. Para isso, a gente utiliza, a gente vai ver aqui o Lúria, por exemplo, é um material todo colorido, todo agradável, né? Dentro da nossa validação social, o nosso índice de recusa das crianças em relação ao material é zero, né? É zero. Oi, Fabiane. Boa Tá, noite, professor, tudo bem? Está conseguindo me ouvir? tô te ouvindo, Fabiane. Eu fiquei com uma duvidazinha, ver se você pode me ajudar. Quando a gente fala de atraso fora dos padrões neurotípicos esperados, são baseados em quais marcos, assim, quais padrões? Então, hoje, por exemplo, o Lúria é um instrumento que nos dá um direcionamento de marcos. Denver é um instrumento que nos dá um direcionamento de marcos. VibMap é um instrumento que nos dá um direcionamento de marcos. Abius é um instrumento que nos dá um direcionamento de marcos. A AFIS é um instrumento que nos dá um direcionamento de marcos. Então, Fabi, quando um analista do comportamento, por exemplo, recebe uma criança, uma das primeiras coisas que ele faz é o levantamento desses marcos por meio desses instrumentos. Hoje, a gente tem ferramentas para isso, para eu pegar uma criança de 2 anos e dizer, bom, vamos lá, o que que uma criança de 2 anos, ela precisa saber em relação a isso, 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 isso e isso. Então, a gente faz um levantamento, que é o que a gente chama dentro da aba de linha de base. Né? A linha de base é aonde que o nosso indivíduo se encontra quando comparados com outras crianças. Então, a gente bebe nessa fonte científica.
né? A gente não se apega em dados de internet, a gente não se apega em dados que não têm embasamento experimental, né? Então, por isso que é importante a gente se apropriar de todas essas ferramentas, né? Senão a gente realmente tem uma tendência a utilizar protocolos que não têm essa aplicabilidade, não têm essa validação, né? O LURI é um instrumento, eu vou falar um pouquinho disso daqui agora, vocês vão ver que eu acho que vai ficar mais fácil para você entender, né? Eu não sei se vocês conhecem o material, vocês conhecem o material? Não? Eu vou passar um videozinho aqui para vocês, eu tenho um videozinho aqui que eu preparei. Esse videozinho mostra um pouco. O Luria, ele é um material bem completo, assim, né? Porque muito além de levantamento de marcos, o Luria, ele é um instrumento de intervenção, ok? Ele é um instrumento de intervenção. Então, vocês vão ver que dentro do material a gente encontra não apenas esses protocolos que a Fabi tanto está perguntando aí, né, Fabi? Mas também a gente encontra o livro de como eu faço para estimular esses marcos, né? Então, o manual do instrumento eu tentei fazer de uma forma bastante detalhada para que realmente você, muito além de avaliar, você intervenha, né? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês, ó, 1 minutinho de vídeo, só para vocês conhecerem o material, antes de eu falar um pouquinho sobre ele para vocês. Eu acho o material muito lindo. Esse é o Lúria, pessoal, né? Vocês viram que tem os livros de estímulos e estão ali nesse vídeo, vocês viram repertórios de pré-alfabetização, repertório de apontar, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre isso agora para vocês, vou falar sobre cada um desses repertórios, para que vocês possam conhecer um pouquinho sobre essa ferramenta aí, ok? Bom, então o objetivo do Lúria é oferecer a todos os profissionais da saúde, da educação, assim como pais, né? Por que eu estou falando pais? Porque nós, analistas do comportamento, nós temos aí, pessoal, uma triangulação muito importante, né? Que é a triangulação criança, família, escola. Quem trabalha na área sabe, né? A gente precisa envolver todo mundo dentro de um projeto terapêutico, né? Por isso que algumas pessoas falam, ah, professor, mas eu sou da área da pedagogia, eu posso fazer análise do comportamento? Por favor, precisamos de professores analistas do comportamento, né? Principalmente para que nós utilizemos esses recursos, essas informações, não só na área da educação, mas também da fonoterapia, da terapia ocupacional, da fisioterapia. Muitos pais buscando formação em análise do comportamento numa tentativa de não só começar os atendimentos, mas também para auxiliar os filhos, né? E nosso papel hoje, enquanto profissional, né, independentemente de usar Lúria ou não, a gente precisa envolver a família e a escola no nosso programa terapêutico, porque se eu quero modificar um comportamento, eu tenho que pensar que esse comportamento ele tem que ser generalizado. Quem é da área da educação sabe que uma criança ou um indivíduo só aprendeu algo, de fato, quando ele é capaz de generalizar isso para diferentes contextos.
O que me faz nomear uma torneira, de fato, é qualquer torneira do mundo que eu visualizar, eu tenho uma ideia da torneira, eu sei que aquilo chama uma torneira. Ela pode ser redonda, ela pode ser quadrada, ela pode ser de metal, ela pode ser de plástico, ela pode estar em cima, ela pode estar embaixo, mas ela é uma torneira, né? Então, envolver os pais, envolver a escola dentro desse processo de aprendizagem, porque a aba é um processo de aprendizagem, não necessariamente uma aprendizagem associada a conteúdos escolares, mas aprendizagem na vida, na autonomia, na qualidade, como eu já falei para vocês, de vida, né? Então, o Lúria, ele tenta de uma forma que você, quando você é apto, né, quando você tem capacitação, formação, você treina os pais, você treina a escola, você treina os aplicadores, né? Quem são os aplicadores? São pessoas que vão auxiliar o analista do comportamento no dia a dia da criança, né? Porque o analista do comportamento, vocês vão ver, a gente tem uma função hoje muito de criar o projeto terapêutico, fazer esse processo de avaliação, mas no dia a dia, quem trabalha com a criança de fato são os aplicadores, né? São pessoas, podem ser estudantes, podem até ser pessoas que têm formação, né? Enfim, não existe um critério, mas são pessoas que têm um perfil e que recebem o treinamento de um analista do comportamento para manusear as atividades que são propostas pelo analista do comportamento. Porque a aba tem uma carga horária muito grande, né? A gente hoje trabalha com 10 horas de intervenção, 4, 20, tem crianças que fazem 40 horas de intervenção de estimulação, dependendo do nível de suporte que ela tem, né, em relação ao TEA. Então, a gente precisa envolver as pessoas que circundam essas crianças aí. E aqui no Lúria, né, a gente vai encontrar esses oito repertórios, essas 8 habilidades que são importantes neste primeiro momento, né, que são as habilidades de atender tarefas, imitação motora, percepção visual, linguagem receptiva, expressiva, habilidades acadêmicas, que são as habilidades escolares, o brincar social e comportamento adaptativo ou de autocuidado, né, que é a mesma coisa. Então, a gente vai ver cada um desses comportamentos. Então, o Lúria, para quem que ele foi criado? Ele foi criado para indivíduos que apresentam atraso. Prof, mas está dizendo aí que é de 1 a 4 anos, então eu vou trabalhar com o Lúria só para crianças de 1 a 4? Não, a gente está falando de crianças que têm atraso. Então, eu tenho criança de 6 anos cronológicos, né, que não cumpriu todos os marcos previstos para crianças de 1 a 4 anos. Então, eu vou trabalhar com o Lúria, porque o Lúria vai me dar esse passo a passo. Professor, eu recebi uma criança de 9 anos cronológicos que ele não ainda brinca de forma independente, ele não tem uma linguagem receptiva, ele não tem uma linguagem compreensiva. De onde eu começo? Você começa dos marcos básicos e essenciais previstos para uma criança de 1 a 4 anos. Por quê? Porque se ele não cumpriu esses marcos de 1 a 4 anos, você pode ter certeza que os marcos que seguem dentro da linha do desenvolvimento não vão aparecer, não vão se consolidar, como a gente fala, né? Justamente por causa dessas lacunas do desenvolvimento. Vamos pensar, como que eu quero que uma criança fale se ela não atende tarefas, se ela não tem comportamento de recepção, né, verbal, ou seja, se ela não compreende as informações, se ela não discrimina estímulos, ela não sabe, por exemplo, me mostre o celular, e você apresenta para ela 2 estímulos. Como que ela vai, né? Então, a fala, por exemplo, para que a criança fale hoje, você precisa seguir todo passo a passo, né? Por isso que me preocupa muito. Esses dias, uma suposta analista virou para mim e falou, eu estou atendendo uma criança, tal, e aí eu percebi que durante a contação de histórias, ela está com dificuldade de atender tarefas. Eu fiquei pensando, meu Deus, contação de história? Pensando bem, você não está pulando etapa? Porque, assim, como que você quer contar história para uma criança? Você quer que ela sente, preste atenção na história, sendo que ela não tem pré-requisitos? Então, isso daí, quem tem a formação em análise do comportamento, a gente quer infartar.
Porque se você não consolidar os pré-requisitos, você não vai conseguir desenvolver as competências de atenção, a história. Pais que falam, filho, meu filho não reporta, né? Ou seja, ele não conta o que aconteceu na escola. Eu estou muito preocupado, eu falo, mamãe, papai, antes de contar o que aconteceu na escola, a gente tem que primeiro trabalhar pré-requisitos, né? Mas o meu filho está com dificuldade de alfabetização. Quem é da educação sabe. Se a criança não classifica, se ela não pareia, se ela não sequencia, se ela não discrimina cores, formas, como? Se ela não faz representação de figura humana, se ela não desfraudou, como que ela vai ter prontidão, por exemplo, para a alfabetização, né? Então, essa questão de levantamento de marcos do desenvolvimento, principalmente dentro da análise do comportamento aplicada, é muito importante. Porque hoje um projeto terapêutico, ele deve ser pautado nessa cientificidade toda. É isso que vai dar garantia para a gente de que o nosso trabalho realmente vai se tornar eficaz. E a eficácia é uma lei da análise do comportamento. Nosso trabalho, ele precisa gerar uma eficácia, né? Então, a gente trabalha dentro desse sentido. Então, quem se destina a esse material, né? Psicólogos, neuropsicólogos, galera da fisioterapia, da terapia ocupacional, pedagogos, professores, psicopedagogos. Hoje tem Núria, por exemplo, envolvido nas clínicas, nos hospitais. Agora, no dia 23 de maio, eu vou fazer um treinamento lá na cidade de Porto Alegre, para todo o município, vai ser no hospital, né? Eles vão envolver o Lúria justamente no que a gente chama de uma reabilitação neuropsicopedagógica, né? Onde a gente vai utilizar hoje os princípios da análise do comportamento para intervenção neuropsicopedagógica. Eu quero morrer de alegria, né? Porque realmente eles estão buscando essa eficácia dentro, por exemplo, dos contextos hospitalares, né? Como intervenção mesmo, pautado em evidências, né? Então, esse material, como eu já disse, pode ser também utilizado por pais, enfim, desde que seja devidamente orientado e treinado por um profissional, ok? Bom, então, aqui, de acordo com o DSM, né, por atraso no desenvolvimento global, a gente está falando tanto de, né, atraso no desenvolvimento, mas o que é isso? São indivíduos, pessoal, que antes do período pré-escolar, veja bem, antes do período pré-escolar, não atingiram os marcos previstos para o desenvolvimento. Professor, então você está dizendo que transtorno do neurodesenvolvimento tem que aparecer no início da infância. Uhum, tem que aparecer. Não existe autismo tardio de 9 anos, ficou autista. Não existe, tá? Claro, existem os transtornos de aprendizagem que eles ficam mais evidentes com 9 anos, né? Quem é da área da educação sabe que a gente, para fazer um diagnóstico hoje de dislexia, a gente precisa de um 3º ano do ensino fundamental, né? Porque a criança já tem um pouco mais de formação até neurosináptica para isso, né? Mas TEA, deficiência intelectual, até a própria dislexia, você pode investigar numa entrevista clínica inicialmente, que você vai perceber que os sintomas, as dificuldades, os riscos já aconteciam ali no início. O TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também é um transtorno do neurodesenvolvimento que acomete aí, né, crianças, principalmente no que diz respeito à desatenção, à impulsividade, à hiperatividade, assim como transtornos de comunicação, apraxia de fala, né? E eu amo a aba porque a aba trabalha tudo isso, né? Aliás, pessoal, uma das coisas importantes que a gente precisa entender é que análise do comportamento aplicada não é só para autistas, né? É que a gente teve hoje um cientista, que é o Lovász, que lá em 1980, ele se apropriou dos conceitos da análise do comportamento e percebeu que esses princípios, quando aplicados para crianças que apresentavam esse atraso no desenvolvimento, os benefícios eram simplesmente significativos quando comparados com crianças que não recebiam. Mas a análise do comportamento hoje, os alunos, às vezes, no módulo, falam, prof, mas isso que você está falando, nossa, eu vejo TDAH, isso que você está falando, eu vejo muito fantástico, né? Porque onde tem comportamento humano, onde tem indivíduo, tem análise do comportamento,
né? Então, o Lúria, ele não é um instrumento só para TEAs, ele é um instrumento para toda e qualquer criança que apresenta atraso no desenvolvimento global. Mas é no TEA que mora a grande concentração, até porque virou um boom hoje, né, de TEA. E eu não sei se vocês sabem por quê, né? Porque, na verdade, hoje, pessoal, a gente não quer mais pagar para ver. A ciência infantil está muito avançada. Então, hoje, por exemplo, o profissional, ele consegue detectar sinais precoces de risco para a TEA. Se ele vai ter ou não, qual é a recomendação hoje? Vocês sabem qual é o critério que os médicos usam hoje? Qual que é o critério que o médico usa para refinamento diagnóstico? Vamos ver quem acerta. Quem acertar vai ganhar desconto na pós. Intervenção. Ninguém fecha. Porque o transtorno do espectro autista, ele é algo extremamente... a gente não é categórico. É ou não é? Tanto que a gente fala que ele está no espectro, né? Porque o espectro, você tem níveis de suporte, nível 1, 2 e 3. Então, nível 1, por exemplo, é um nível muito sutil de apoio que a criança precisa. E muitas vezes esse nível sutil, ele confunde. Não dá para dizer, olha, ele está no espectro, a gente fica, olha, tudo indica que. Então, vamos para a intervenção? Porque hoje, as intervenções precoces que a gente chama, os modelos Denver, né, que é um modelo naturalístico pautado em aba, a, a própria DTT, né, que é um outro modelo de intervenção pautado em aba, são extremamente avançados em relação aos cuidados precoces com o bebê. Por quê? Porque a gente tem toda essa informação de levantamento de marcos. Então, hoje, por exemplo, se eu tenho um filho e o meu filho tem um atraso de fala, com 2 anos ele não fala, com 1 ano e meio ele não fala, ninguém mais respeita aquela frase, ele tem o tempo dele. Isso não existe. Século XXI, tecnologia, tablet para todo lado, televisão, escola, natação, beach tennis, sei lá o quê, e não fala. Tem alguma coisa errada. Eu vou pagar para ver? Ninguém mais paga. Então, assim, alguma coisa está acontecendo. Então, as intervenções, elas vêm como critério. Tanto que os médicos falam assim, bom, então vamos encaminhar para a intervenção, e aí fazem a solicitação da intervenção, né? E aí entra a análise do comportamento, porque é hoje a intervenção que se garante como ciência dentro do nosso contexto. E aí a gente volta daqui a 6 meses para dizer a respeito do diagnóstico. E o que configura hoje esse TEA? Mesmo que no nível de suporte 1, mais discreto, até níveis de suporte 2 e 3, que são níveis mais substanciais de apoio, né? O sujeito precisa apresentar algum tipo de alteração na comunicação social e alguma tendência comportamental mais rígida, né? Algum padrão repetitivo, hiperfoco, hiperlexia. Aquela criança de 1 ano e meio que lê, né? Tá ruim também, porque assim, não deixa de ser uma alteração, né? Acaba virando um problema dentro de sala de aula, porque você tem uma criança desinteressada pelos conteúdos, por exemplo, necessários. Às vezes ela tem uma extrema facilidade para leitura, mas ela tem uma deficiência motora, ou ela tem um desempenho motor dentro da média. Aí que entram os instrumentos de avaliação de marcos para fazer linha de base. Em que medidas eu tenho crianças que a motricidade está preservada, mas as outras competências, por exemplo, de percepção visual está muito aguçada. Autistas, né, os TEAs, adoram atividades de pareamento, adoram atividades de classificação, de sequenciação, tanto que pega carrinho, bota tudo nas corzinhas, organiza as coisas dentro de uma lógica lá, né? Então, quando a criança apresenta esse padrão de comportamento, por mais natural que seja, pode ser que ela esteja dentro de um campo neurodivergente. E é na escola, muitas vezes, que a professora chama e fala, olha, não está socializando, a comunicação social. Todo mundo está para um lado, ele está indo para o outro, ele tem uma tendência a hiperfocos em alguns assuntos que me assustam um pouco, muitas vezes sabe tudo sobre Marte, buracos,
dinossauros, mas não é um saber natural, é um saber estereotipado, é um saber que hiperfoco, né? Então, quando a criança apresenta esses dois critérios de DSM hoje, muitas vezes essa escola direciona para uma intervenção, né? E aí que entra a necessidade de se utilizar de recursos cada vez mais científicos numa tentativa de consolidar esses marcos. Porque a criança, principalmente o bebezinho, ela está num período muito importante de exuberância cognitiva, né? Muito exuberante a gente chama de sinaptogênese, né? Ela está num processo de formação sináptica, o cérebro dela está... E eu não sei se você sabe, mas com 3 aninhos, a criança sofre uma poda, que a gente chama neural, muito natural. Então, depois, a coisa, o cérebro começa a entender, né? O que usa, o que não usa aqui dentro. Então, o que não usa, ele começa a ficar mais preguiçoso. Então, a gente aproveita esse período essencial. Por isso que os nossos consultórios estão extremamente sobrecarregados de bebês, né? Não é que há uma problematização, não é que há uma tendência patologizante em relação à criança, é que hoje se fala de riscos para a TEA, né? E os pais hoje, o que mostra? Que a intervenção ABA hoje, por exemplo, é uma das intervenções que minimiza os impactos de possíveis alterações associadas ao neurodesenvolvimento. Uma criança que recebe estimulação precoce hoje, ela tem menos probabilidade de impactos futuros na vida adulta, né? Ou pelo menos ela se torna mais autônoma e a gente favorece mais a qualidade de vida e a emissão de comportamentos cada vez mais dentro de um padrão adequado previsto para a sociedade, ok? Aqui nós temos os 8 repertórios que são considerados básicos e essenciais, né? A habilidade de atender tarefas. Pessoal, a criança ela tem que olhar, e não é olhar assim, né? A gente acha que treinamento de contato visual, a criança tem que naturalmente olhar. Por exemplo, se a Stephanie eu falo, Stephanie, a Stephanie olhou. Tá vendo? Ela não ficou assim, é natural, né? As intervenções hoje buscam modelos naturais de emissão, né? Do mesmo jeito que atender tarefas, você, por exemplo, ela segue o objeto, né? Se eu coloco uma canequinha na frente da criança e peço para ela colocar esse copo dentro, ela faz esse contato visual com o objeto, ela segue o objeto. Isso tudo é fundamental, isso tudo é importante, né? A imitação. Quem estiver fazendo anotações aí, existem algumas competências na criança que são fundamentais, que é atender tarefas, imitação e brincar. A criança que não imita, que não atende tarefas e que não brinca, temos um problema. A imitação, pessoal, tudo é imitação. A gente aprende por imitação o tempo todo. Nós aprendemos a linguagem por imitação. Alguém nos passa isso. A gente aprende gírias, a gente aprende novos conceitos por imitação, a gente aprende por modelo, né? Então, por exemplo, uma criança, quem nunca observou uma criança brincando, quando vê ela está reproduzindo aquilo que a outra criança está fazendo da mesma forma. Então, quando a criança está lá, mão na cabeça, mão na cintura, tudo isso envolve repertórios de intervenção que a gente precisa estimular, porque a gente acredita que dentro da ciência, a ausência da imitação gera um problema no desenvolvimento. Assim como a percepção visual, capacidade de compreender, expressar, as habilidades acadêmicas que a gente pensa, né? As habilidades escolares, mas com 1 aninho de idade, sim. A criança começa a rabiscar, pegar no lápis. Primeiro ela pega assim, depois ela pega assim, depois ela faz o movimento de pinça. Ela precisa rabiscar 75% de um desenho. A criança tem que rasgar papel. A criança tem que amassar papel. A criança tem que ser capaz de copiar 3 traços verticais, 3 traços horizontais, evoluindo para o círculo, evoluindo para o quadrado, evoluindo para o triângulo. Ela tem que ser capaz de copiar traços mais complexos, né? Enfim, tudo isso aí evoluindo para reconhecimento de vogais, discriminar vogais de consoante. Ela identifica o nominho dela em meio a outros. Mas, prof, isso é comportamento? Super.
se ela não integra essas informações com todas essas outras que a gente está dizendo, a gente não consegue, né? Por isso que quando alguém fala para mim que esse pedagogo é analista do comportamento, eu fico muito... Ai, nos ajuda, por favor, né? Porque tudo é um processo de aprendizagem. E tudo isso integrado é que vai fazer com que eu escreva, que eu possa me expressar, que eu possa favorecer a leitura de textos, a compreensão de textos na sociedade, né? Não é aquele texto de escola, é o texto quando eu olho para uma placa, quando eu olho, né? Eu preciso ser capaz de me comportar, eu preciso ser capaz de entender o que aquilo está dizendo e eu regular o meu comportamento para aquilo, né? Então, as habilidades acadêmicas também são importantes serem trabalhadas dentro de um passo a passo. E aí nós temos o brincar social e as habilidades adaptativas que têm a ver com essa questão de autocuidado, né? Essa capacidade de desenvolver atividades de vida diária. Então, no que diz respeito à cientificidade, a gente tem que partir do pressuposto que todos esses repertórios, todos esses passo a passos, eles não saíram da cabeça do autor. Isso saiu de um levantamento bibliográfico, isso saiu da observação direta do comportamento de várias crianças ao longo da minha pesquisa, né, que foram dando aí para mim um detalhamento de todos esses passo a passos, né? Quando uma criança chega hoje para fazer avaliação, é muito engraçado, vocês vão ver depois que, né, se vocês resolverem aprofundar mesmo nessa área que é deliciosa. Gente, a criança bate lá na porta, você já vem avaliando. Sabe assim? Ela já vem andando, você já tá assim, ó. Tá. Porque você tem que entender esse passo a passo. Então, a gente vai criando uma certa autonomia teórica nesse sentido, para justamente fazer aquilo que a Fabi perguntou, né? Da linha de base, de você entender mesmo como que as coisas, de onde as coisas precisam partir e principalmente, em onde aquela criança está dentro dessa linha do desenvolvimento. Então, o Lúria, pessoal, ele motivou, eu acredito que da motivação de muitos daqui que estão presentes. A gente tem muitos materiais complexos hoje. Análise do comportamento, tem gente que fala, mas não fala. E a análise do comportamento hoje tem buscado descomplexificar o máximo possível, né? O nosso vocabulário é extremamente acessível para os pais, extremamente acessível. Não adianta nada eu chegar na escola falando analytics, sabe? Que a professora não entende, né? O analista do comportamento bom é aquele que é tecnicamente perfeito e ele é capaz de exercer um bom projeto terapêutico, assertivo, eficaz e com uma linguagem que todo mundo entenda. A gente tem que ter uma validade social, né? As pessoas tentam implementar uma análise do comportamento no Brasil pautada em modelos muito americanos, que são extremamente desproporcionais à nossa cultura. No Brasil, a gente tem culturas diversificadas em cada canto do nosso país, e a análise do comportamento não desrespeita a história do sujeito, tanto que, para nós, cada criança é única, por isso que ele é um método. Eu não posso chamar de método uma coisa que eu faço uma análise funcional para cada comportamento de cada criança, porque eu preciso entender de onde veio, né? Só que, claro, a gente tem hoje recursos e procedimentos, só que esses procedimentos são muitas vezes americanizados. Aplicativos que a gente baixa no computador são aplicativos, tá lá, imagens que começam com a letra A. Tem uma maçã, Apple. Você fala, caramba, né? E aí a gente costuma dizer que o analista do comportamento adora andar com uma plastificadora embaixo do braço, né? Que a gente tem que, muitas vezes, criar os nossos próprios materiais, os nossos próprios recursos, né? E a gente tem que ser muito criativo para tudo isso, porque é uma fábrica maluca de eficácia, né? Então, hoje, quando você pega um material com toda essa adaptação, né, com todo ali, figuras com A, você tem o avião, você tem a abelha, né, e não a Apple, né? Então, a gente tem realmente muita fundamentação teórica, pouca aplicabilidade. Então, a gente realmente hoje, né, pelo menos para mim, era uma angústia muito grande. Salas de AE, né, que você entra e você percebe ali uma precariedade de recursos, né? Recursos muitas vezes sucateados. Eu amo sucata, tá? Amo os materiais de sucata, acredito muito em material montessoriano, acho fantástico,
mas muitas vezes não é aquilo o suficiente, né, que vai atender os objetivos terapêuticos do meu sujeito. Então, eu preciso muitas vezes de algo um pouco mais elaborado. Então, o Luria veio nessa premissa, né? Hoje, no que se refere aos diferenciais do material, né, e eu estou associando muito a análise do comportamento a ele, porque vocês vão ver que ele foi estruturado dentro dos modelos, dos princípios comportamentais, né? Então, ele tem sistematicidade, ele é lúdico, ele é prático, mas ele é sistemático. Ele é extremamente mensurável, anotável. Vocês vão ver, ele trabalha com gráficos de evolução. Nas devolutivas para os pais, eu apresento esses gráficos. A gente, dentro da análise do comportamento, não é só dizer a criança evoluiu, é quantos por cento ela evoluiu em cada uma das atividades propostas no programa terapêutico dela. Se ela não evoluiu, por que que ela não evoluiu? Tá na escola, né? Quais os dados, né? Quais os dados, baseado em que, por exemplo, que você tirou essas informações, né? Então, essa sistematicidade, mas claro, temos a ludicidade, temos também essa praticidade. Ele é um guia prático, porque ele é um guia que tem um vocabulário extremamente adaptado para a realidade do profissional, né? Não é aquele material que você pega e você fica confuso, né? Aqui, só para deixar um pouquinho leve aí mais a nossa palestra, o Luria, ele tem todos os personagenzinhos, e esses personagenzinhos, eles foram criados a partir de personagens reais, né? Então, a gente tem o Gabriel, que tem a síndrome de Down, o Rafa, que tem o TDAH, a Lúria, que tem a dislexia, o Felipe, que tem a síndrome, que tem o transtorno do espectro autista, a Joana, a Laura, né, que é cadeirante, mas ela é extremamente antenada, em tecnologia. Então, a gente usa esses recursos durante todo o processo também dentro de uma proposta de psicoeducação, de falar sobre isso, né, com algumas crianças. É importante falar sobre isso. E aí nós temos os animaizinhos também que nos ajudam principalmente no que se refere à nomeação, né, dos animais da fazenda, dos animais da floresta, dos animais do fundo do mar, né, que são esses status, né, de animais também são importantíssimos. E todos esses animaizinhos também são animaizinhos reais, né? E que compõem o nosso material, e vocês vão ver que todo o material ele foi criado em cima disso. Então, hoje, o Luria, né, quando você pega o material, você tem o livro de instrução, você tem os livros estímulos, né, seguindo aí cada um dos repertórios, mas você também tem o gráfico de desempenho individual, o plano de ensino, que é para você colocar no papel, né, o projeto terapêutico que você tem, que dentro da análise do comportamento a gente chama de PEI, o programa prático de atividades, que é o passo a passo de tudo que você tem que trabalhar com a criança, como você tem que trabalhar, de que forma, quais os materiais, quais os recursos. Quando você não tem esses recursos disponíveis no material, você cria esses recursos, né? E o Luria, ele também tem conjuntos, né? Então, tem conjuntos de almofadinha, né? Porque a gente, dentro da aba, a gente trabalha repertórios básicos de pareamento. E vocês vão ver que dentro da nossa proposta, a gente começa com pareamento de figuras e objetos mais concretos, né? Então, essas almofadinhas, elas vêm em parezinhos para que a criança tenha esse movimento, né? Que o primeiro movimento é o movimento palmar. Então, a gente já fez a almofadinha, porque a gente sabe que muitas vezes precisa lavar esses objetos, a gente arremessa esses objetos, né? Então, eu tive todo esse cuidado aí, porque a gente que trabalha com aba sabe que muitas vezes a gente usa reforçadores, né? E esses reforçadores podem ser reforçadores que sujam o material e a gente precisa limpá-los, né? Então, tudo foi pensado mesmo, né? Oi, Stephanie. Abrir o microfone. Professor, depois fala um pouquinho da pós, que algumas pessoas me mandaram mensagem aqui, querendo saber um pouco sobre a grade, sobre o que vai a abordagem. Então, hoje, né, a nossa pós, hoje, ela foi distribuída em 12 módulos, né? Então, a gente tem hoje, desde os módulos básicos, né, que dizem respeito aos aspectos filosóficos e experimentais. Então, muita gente fala, professor, quando eu vou começar a especialização, eu não tenho formação em psicologia. Gente, todo mundo ali, a gente parte do pressuposto que ninguém
Está todo mundo no mesmo nível. Então, a gente começa com princípios básicos de análise do comportamento, seguindo para princípios básicos de análise do comportamento aplicada, né? E a gente tem módulos também de psicomotricidade, de alfabetização, de gestão de comportamentos, módulos de protocolos de avaliação e intervenção, né? Como a Fabi falou, como que eu faço para avaliar esses marcos? Então, hoje, nós temos o Turma da Lúria, que é um instrumento que a gente está vendo hoje, mas a gente trabalha na análise do comportamento com VibMap, Eibius, Eifios, Socialisave, né? Os Social Skills, que são instrumentos que são utilizados como padrão ouro no mundo todo, né? Então, a gente tem esse módulo de protocolos, e uma coisa legal, dando um pouquinho de spoiler, é porque, assim, vocês vão ver, todos os nossos professores são muito disponíveis, né? Então, a gente compartilha esse material todo para vocês, né? Ainda mais agora com esse retorno do presencial, que a gente está ansioso, porque a gente vai dar material, né? Então, assim, pegar esses materiais, folhear esses materiais, realmente é um diferencial muito grande, né? Porque, como eu falei para vocês, a aba trabalha muito com registro, né? Então, por exemplo, ter acesso ao módulo de construção do plano de ensino, nós temos módulos de práticas naturalísticas, onde a gente ensina, né, o protocolo Denver, o modelo de intervenção, pautado em Denver, né? A gente tem os módulos também, pessoal, voltados aí para o adolescente e o adulto, né? Isso eu tenho o maior carinho por este módulo, porque o Lúria, a gente está falando de crianças de 1 a 4, mas o Lúria tem projeto agora, que vai sair o Lúria de 5 a 6, de 7 a 8, de 9 ou mais, né? Porque os TEAs crescem, né? E a maioria das especializações que a gente vê, além de serem especializações gravadas, e assim, eu tenho pavor de análise de comportamento gravado, porque eu acho que, né, enfim, eu acho que a gente tem que ter mesmo essa troca, esse acesso, né, ao professor. Mas esse módulo, ele oferece para a gente condições, tá? E depois que esses indivíduos cumpriram todos esses marcos, né? O que a gente trabalha? Ainda mais sabendo que a gente tem nível 1, 2 e 3 de suporte, né? E a gente tem hoje os módulos que são os nossos módulos mais práticos, onde a gente tem as práticas discutivas, né? Onde a gente aborda diferentes casos clínicos, a gente fomenta dentro da sala de aula toda uma discussão a respeito de vários casos. Então, os professores levam vídeos para a gente fazer treinamento de gestão de comportamento, treinamento de análise funcional, treinamento de registro de comportamento, treinamento de reforço diferencial. Será que a gente vai usar um DRO, um DRA, um DRI? Então, tudo isso é discutido, né? Então, a nossa pós hoje, ela tem essa grade, né? E o que mais me encanta, assim, né? Porque quando eu fui selecionar o time de professores, a gente buscou, né, Rayana e eu, realmente selecionar professores que têm vivência, né? Porque eu acho que isso que importa, porque muitos professores de análise do comportamento, você sai do módulo assim, tá, ok, mas e aí? Como que eu tenho que sentar, eu tenho que fazer, né? E isso é algo que não acontece dentro do meu time de professores. A gente tenta o máximo possível a acessibilidade, né? Então, por exemplo, quando a gente se encontrar aí na inauguração, né? Que eu acho que eu vou inaugurar a turma de Goiânia, Stephanie. Né? Vai Vocês, sim, dia 19 de maio. Pode Deus arrumar as quiser. malas. Olha lá, porque assim, vocês vão ver que já de cá, eu dou, né? Eu dou a disciplina de princípios básicos de análise do comportamento, né? E a gente fala bastante sobre definições de té. Então, a gente já, logo no primeiro módulo, já leva uma série de bagunça, de materiais, uma série de coisas, para que desde o início o nosso aluno já entre em contato, né? Com toda essa parte prática, né? Então, é mais ou menos isso, né? Então, a gente tem aí um curso bem completo. A gente está tendo uma satisfação boa, tá, Stephanie? Pode ficar tranquila em relação Tá. à nossa, tá? Mas olha só, o Lúria, né, é um instrumento que, como eu falei para vocês, tem sistematicidade, ele é pautado dentro dos princípios comportamentais. Então, no manual, a gente fala sobre reforçamento positivo, né? Hoje, a gente sabe que o reforço positivo, né, não só o reforço positivo, o R+, e o R-, tem uma diferença que eu não vou adentrar aqui, porque realmente é um assunto muito dentro
da análise do comportamento, senão a gente vai se estender demais aqui, e a gente tem uma diferença, e é muito importante entender que hoje o trabalho do analista do comportamento, as pesquisas mostram que a gente precisa o tempo inteiro, né, se pautar em R's aí, né, que são os estímulos reforçadores, se a gente quer de fato modificar um comportamento, né? Então, o manual, ele traz toda uma explicação em relação a isso, né? Ele fala bastante sobre a importância, principalmente, de se trabalhar com reforçadores R+, que a gente chama, né? Então, a gente tem reforçadores primários, mas a gente também tem os reforçadores tangíveis, sensoriais, sociais, porque sem a presença de reforçadores, para quem não sabe, reforçador é tudo aquilo que aumenta a probabilidade de um comportamento acontecer, né? Mas nem sempre reforçador é coisa boa. Reforço é aquilo que mantém o comportamento, né? Quem for fazer a pós aí já vai começar a aprender isso, né? Que acha que às vezes, eu faço aba porque eu uso balinha. Eu falo, gente, oi, sabe? Não tem nada a ver, sabe? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você está trabalhando sei lá com o quê, criatura, né? É igual quando a gente vê kit do autismo, eu quero infartar. Tá vendendo na internet, kit do autista. Eu falei, que kit? O que é kit? Kit do quê, meu amor? O autista virou um kit, né? Então, a gente não é assim que a gente trabalha, né? Gente, o mar é muito mais amplo do que a gente imagina, né? Claro que os reforçadores, os estímulos reforçadores, eles são importantes, mas a gente precisa aprender a identificar isso. E há uma diferença entre reforçador e operações motivacionais, né? A gente tem que ver em que medidas a gente está usando um reforçador bem utilizado para a gente não estar reforçando dependência de reforçador, né? Então, é um trabalho de especialização, né? A gente precisa saber utilizar esses recursos. E a gente tem que entender que a aba ela é pautada, né, dentro de um procedimento de modelagem. A gente vai modificando o comportamento passo a passo. Então, a gente divide, né, como eu falei para vocês, dentro de um protocolo de passo a passo de evolução, e a gente vai trabalhando cada um desses passos, criando estratégias, criando recursos, criando planos de ensino, mas também criando protocolos de registro, para que possamos aproximar o máximo possível daquele nosso comportamento desejado e sempre focando na generalização, que é a aplicabilidade desse conhecimento em outros contextos, com outras pessoas, né? Então, não é uma tarefa tão simples como a gente vê nas redes sociais, né? Não é qualquer pessoa que tem esse preparo, né? Precisa realmente de uma pessoa que seja capacitada para isso, tá? É pautado em DTT, mas também é pautado em práticas naturalísticas, que visa dividir, né, a tarefa em pequenos pedacinhos, e esses pequenos pedacinhos, eles são trabalhados, cada um, né, na sua vez, numa tentativa de obtenção de uma meta maior, que é o cumprimento daquele marco. E a gente também segue, pessoal, o que a gente chama de tipos de ajuda, né? Que dentro da análise do comportamento, evoluir não é simplesmente cumprir um marco. Evoluir é você reduzir o tipo de suporte que você precisa para a realização de uma determinada atividade, para a realização de um determinado comportamento desejado. Então, a gente começa com uma ajuda física total, evolui para uma ajuda verbal gestual, evoluindo para uma independência, que quando a criança atinge a independência, estamos em outros lugares, estamos com diferentes pessoas, temos critérios dentro do plano de ensino para considerar aquilo como consolidado, aí a gente amplia o nosso programa terapêutico para outras metas, para outros objetivos terapêuticos. Então, Lúria, a gente trabalha primeiro, né, com entrevista com os responsáveis, a gente faz um levantamento de marcos, né, que são esses comportamentos previstos para cada um desses repertórios, e a gente tem que entender que levantamento de marcos não é avaliação psicológica, tá? Análise do comportamento não é de uso exclusivo do psicólogo. É claro que os psicólogos acabam tendo mais familiaridade porque é uma vertente da psicologia, mas a análise do comportamento, ela é aonde existe comportamento e existe interesse, existe o analista do comportamento, tá? Oi, Elismar. Oi, professor. Oi. Eu não vou ver a câmera não, porque eu estou fazendo janta, estou em casa, estou já com roupa de dormir.
deixa eu te perguntar. O Lúria, dentro da escola, seria na sala do AE ou ele poderia entrar dentro da sala de aula, com aquele tanto de aluno, por exemplo? Aqui na minha realidade, salas com, né, assim, em séries iniciais, tem 20, 25 crianças. Então, o Lúria entraria onde aí, nessa parte dentro da escola? Nas duas, galera. Tanto no AE, quanto também na sala de aula, Elismária, tá? Mas ele é bem utilizado na sala de AE, viu? O pessoal tem utilizado bastante no AE, porque daí você faz um trabalho mais individualizado, né? E ele poderia, assim, ajudar as professoras, porque quando eu vou na escola fazer visita e tal, o que que as professoras, elas tremem? Eu tenho um aluno autista, meu Deus, já começa, né, como se diz elas já ficam preocupadas, e aí compram mil e um curso e não consegue absorver nada, porque no desespero, né, muitas pessoas, né, desesperam e tem que acontecer com aquele aluno, porque a professora é cobrada, os pais em cima, e a inclusão, e o senhor está entendendo, né? Então, nessa questão, o Lúria também ajudaria essas professoras né? Demais, Mário, demais, demais. Você torna o trabalho palpável, né? Você não fica perdido na informação. Isso que muitas vezes é ruim, né? Isso que muitas vezes é ruim, né? Ô, Entendi. Stephanie, Professor, nós tivemos uma pergunta aqui no chat. É, alguém, que não dá para ver o nome, mas alguém perguntou se esses recursos é passível diante de um aluno com Asperger, ou somente para crianças com dificuldades cognitivas de grau leve, né? Mas as altas habilidades, sendo essas habilidades, esses recursos podem ser trabalhados com eles? altas habilidades não configura alteração no neurodesenvolvimento, mas sim, você pode utilizar. Agora, o Asperger, esse termo Asperger, pessoal, é um termo que a gente não pode mais utilizar, tá? Só para deixar vocês aqui bem antenados, a gente usa hoje a expressão TEA, tá? O Asperger ficou lá em 2012, né? Assim como síndrome de Savant, transtorno desintegrativo, transtorno atípico do desenvolvimento, síndrome de Rett, não, TEA. Por isso que assusta, né? Ah, todo mundo tem TEA, não é, gente? É que o TEA, o DSM englobou geral, né? Então ele pegou tudo e colocou hoje dentro desse espectro, tá? Mas vamos pensar o Asperger como os antigos nível 1 de suporte com cognitivo preservado. Sim, porque ele vai ter alguma alteração no neurodesenvolvimento, principalmente no brincar social, principalmente na fala expressiva, na organização das palavrinhas, na nomeação das figuras. Muitas vezes os Aspergers antigos, né, os antigos Aspergers, têm uma tendência a inventar palavrinhas, trocar, né? Igual essa semana o garotinho falou para mim, eu quero vir aqui amanhã ontem. Eu falei, nossa, que bagunça! Peraí, bem, vamos arrumar isso aqui. Entendi, você pode dizer, eu quero voltar amanhã. Diga, eu quero voltar amanhã. E ele, eu quero voltar amanhã. Repetição de frases, fala expressiva. Fui lá e né? Então a gente usa assim, ok? Mas o termo Asperger, só para todo mundo ficar bem consciente aqui, que eu quero que quem participou do workshop saia daqui, ó, fera, teia, ok? Para os pais, a gente fala então, antigo Asperger, mas hoje teia, tá? Tudo bem, Elismária? Sim, tá fazendo janta. Bom, Eu pessoal, novamente. Stephanie, pois não. Nós temos um grupo no WhatsApp, e aí nesse grupo nós enviamos o link da lista de presença, tá? Aí também vou deixar o link aqui no nosso chat, para vocês preencherem para a lista de presença. E só abrindo já um parênteses. Quem está participando da palestra, nós iremos fazer o sorteio de meia bolsa para pós-graduação. Coordenador Então, disso, Stephanie? estou sabendo agora.
Ah, Nós gente, por iremos fazer um favor. sorteio de meia bolsa e todos que estão aqui também irão garantir desconto especial nas mensalidades, que é um desconto de R$ 150 todas as mensalidades. Inclusive, aqui já tem até alguns alunos, né, que já estão matriculados aí, ansiosos para o início dessa turma. E é isso, professor. Ai, gente, que Desculpa legal. atrapalhar. Eu prometo que eu levo Lúria para vocês verem na primeira aula, pode ser? Pode, tem, já atrás tem Não, muita para gente vocês verem. ansiosa. Ah, mas olha só, né, para a gente, né, apresentar um pouquinho mais aqui, que eu sei que vocês também têm os compromissos de vocês, a gente faz a avaliação de marcos, mas o Lúria tem o gráfico de desempenho individual e o plano de ensino. Eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês entenderem o que que é um programa prático de atividades, ó. São esses passo a passos. Então, dentro das habilidades, a gente tem aqui as tarefas, né? Então, o que que a criança deve fazer agora? E depois? Então, olha lá, por exemplo, de percepção visual, primeira tarefinha, ela deverá usar a mão dominante para cruzar o lado oposto. Depois, ela tem que guardar os objetos num potinho. E depois, parear miniaturas da turma da Lúria iguais, né? Então, vocês vão ver que vai evoluindo. Então, tudo isso faz parte dentro de um programa prático de atividades. Então, Elismara, quando você me fala assim, a gente pode utilizar esses protocolos, né, para a gente até planejar atividades em sala de aula, super, tá? Porque tudo que está aqui faz parte do desenvolvimento infantil, né? O mesmo para a linguagem expressiva, para a linguagem receptiva, para as linguagens, né? O brincar social, a... sempre seguindo um passo a passo, evoluindo do mais simples para o mais complexo, tá? Isso aqui faz parte do programa prático. Ah lá, habilidades acadêmicas, tocar ou apontar uma forma geométrica, nomear vogais, nomear a cor, tatear ou nomear as letras, números e por aí vai, né? Habilidades adaptativas, beber um copo independentemente, né? E aí, um diferencial que a gente tem é o gráfico de desempenho. Então, depois que a gente fez o levantamento de marcos, vocês vão ver que a maioria dos protocolos de análise do comportamento, a gente colore, né? Literalmente, os marcos que a criança se mostrou dominante na avaliação, para a gente saber, ó, dali em diante, tudo tem que ser trabalhado, né? Então, isso facilita bastante e dá essa sistematicidade toda que a gente precisa. E depois que a gente fez isso, a gente lança, né, aqui no nosso plano de ensino, que é justamente aonde você vai criar um projeto terapêutico. Cada criança tem um plano de ensino diferente, porque cada criança tem uma história, cada criança tem um contexto, cada criança tem brinquedos específicos, tem criança que gosta de X, tem criança que gosta de Y. Então, aqui, ó, é um plano de ensino aonde a gente faz o registro do passo a passo, né, do que a criança se mostra com ajuda física, ajuda verbal, e a gente vai ver que a aba, como ela é uma terapia que trabalha muito a questão da insistência, porque a gente tem na literatura a repetição como um critério importante de aprendizagem, a gente trabalha sempre com programas terapêuticos bastante intensivos de repetição e proporcionar para a criança consolidação daquilo que eu me proponho a fazer, né? E aqui eu trouxe para vocês um caso clínico, só para vocês entenderem que barato, né? Então, eu tenho aqui, né, o caso do Francisco, que é um garotinho real, né, de 3 anos, ele tem um TEA leve, e ele é uma criança não verbal, né? Para quem não sabe o que é isso, é uma criança que ainda não desenvolveu a fala, e ele tem dificuldades específicas e muito presentes aí em alguns marcos, né, do desenvolvimento, principalmente no que diz respeito a essa linguagem expressiva e esse brincar social. Então, os aspectos comportamentais, que a gente chama, né, de um modo geral, ele é uma criança tranquila, né, mas ele tem dificuldade nessa linguagem repetitiva, tem limitações nesse brincar social, mas ele aprende muito fácil atividades de percepção visual. Então, assim, a gente tem até que tomar um pouco de cuidado, porque senão a gente desponta demais as atividades visuais, né? Então, a gente precisa inserir no programa terapêutico dele, nós analistas, né, que acompanhamos o caso,
hoje intensificar bastante as questões associadas à linguagem, né? A comunicação, né, de um modo geral, que é o que a gente chama na análise do comportamento de comportamento verbal, né? E aqui, olha só, para vocês verem, né, como que a gente faz. A gente pinta todas as atividades que ele domina. Então, tudo que está em vermelhinho são as habilidades que ele dominou numa primeira avaliação. Então, olha para vocês verem, tudo que se refere à percepção visual está bem diferente quando comparado com os outros, assim como as habilidades escolares, né, que são as habilidades acadêmicas também. Embora nas habilidades acadêmicas eles tenham aqui ó, umas lacunas que nós, analistas, precisamos preencher, tá? Porque senão a gente vai ter impacto possivelmente lá na frente, né? Então, olha só para vocês verem aqui em contrapartida o repertório de imitação do molequinho. Péssimo, né? Então, a gente fica pensando, poxa, em que medidas essa imitação não precisa ser potencializada aqui, né? Visto que a imitação é tão importante para o processo de aprendizagem. Então, a gente cria hoje as atividades, né? A gente sabe que ele se interessa por um item, ele senta, a imitação, zero, né? Ele consegue parear figuras, ele toca ou aponta um objeto especificado pelo terapeuta, ele toca o adulto quando ele quer a atenção, ele associa números com quantidades, chuta bola, mas não brinca de modo funcional e social com os brinquedos. E ele, com 3 aninhos, ainda precisa de auxílio para tomar água, né? Então, a gente percebe que ele é um pouquinho dependente também nessas habilidades de autonomia. Então, hoje, o que o analista do comportamento faz? Nós interpretamos todos esses gráficos, a gente faz uma avaliação, um registro de comportamentos, né? O analista do comportamento é aquele que vai na casa, vai na escola, faz um levantamento, vê se tem barreiras de aprendizagem, vocês vão aprender isso. Barreiras não é só você focar o seu trabalho naquilo que a criança tem de potencial, mas é aquilo que impede ela também de aprender, né? Então, por exemplo, fazer um levantamento de barreiras hoje é fundamental. O que impede o Francisco de aprender? A desatenção, a capacidade de sentar, a capacidade de olhar, a capacidade de imitar, por exemplo, é uma barreira. Então, a gente cria um plano de ensino todo pautado nessas pendências, mas muito além de só retirar aquelas atividades e colocar ali no plano, existe um raciocínio clínico, teórico, que é importante. É algo que você vai discutir, né, junto com professores, junto com supervisores, para que você possa criar, de fato, um projeto terapêutico que seja eficaz e que atenda às especificidades daquela criança, né? Então, pessoal, de um modo geral, para a gente abrir um pouquinho para bate-papo, né, o Luria configura esse compromisso com a inclusão. A gente traz essa sistematicidade hoje, que é tão importante dentro da literatura. Hoje, as práticas baseadas em evidências, realmente elas se sobressaem, né, em relação às outras vertentes. Não que as outras vertentes não sejam importantes, por favor, não é isso que eu estou falando. Mas é que é mais fácil fazer ciência com a análise do comportamento devido ao comprometimento que a análise do comportamento tem com o registro. Né? Hoje eu tenho analistas se intitulando analistas do comportamento que não tem registro. Eu falo, oi? Hoje a gente tem sistemas, aplicativos, vocês vão ver aí, né? Se vocês se aventurarem nessa pós, dentro de sala de aula, a gente compartilha com os nossos alunos os protocolos, os planos de ensino, como que você vai montar um projeto terapêutico diante desse caso aqui, ó, vamos discutir esse caso, vamos colocar no papel, como que você manteria aí o registro de tipos de ajuda, de tipos de suporte, né? Então, enfim, e também apresentar para os responsáveis, né? Hoje, a gente vive num modelo onde a gente precisa prestar informação a respeito do nosso paciente, né? Do ponto de vista técnico. Hoje, se eu recebo um paciente de uma clínica, eu preciso hoje de um relatório que seja de analista para analista, né? Baseado em que você está me prestando essas informações aqui? Então, a gente trabalha dentro dessa sistematicidade, a gente precisa apresentar para esses pais, precisa apresentar para esses nossos pacientes essa cientificidade toda que é hoje uma premissa da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. Então, a gente espera, né, que esse material possa contribuir para o desenvolvimento de crianças com atraso no desenvolvimento
e que realmente este novo projeto possa contribuir para o exercício profissional de vocês, né? Assumindo esse caráter ético, mas também esse caráter técnico, né? Dizer para vocês que se intitular uma analista do comportamento hoje, pessoal, é um compromisso muito sério, né? É um compromisso que demanda formação. E acreditem, muita gente vai rodar, né? Porque já está tendo um movimento hoje, principalmente das associações aí, né? Da nossa associação brasileira, aonde a gente precisa ter uma formação que realmente garanta qualidade de informação, né? Porque a gente vive hoje num modelo muito fácil de acesso a cursos e tudo, mas nem tudo que a gente tem acesso é garantia de qualidade, né? Segue as recomendações, por exemplo, da análise do comportamento. Nós temos hoje 7 dimensões, vocês vão ver na pós. Se eu quero me intitular um analista do comportamento, eu preciso seguir essa legislação, né, da análise do comportamento. Essas práticas baseadas em evidências demandam da gente uma série de compromissos que são importantes, né? Então, todos esses protocolos, todos esses materiais nos auxiliam nesse sentido, tá? Então, agora estou à disposição de vocês. Aqui tem um e-mail, né? Caso alguém tenha alguma dúvida. Tem também o meu Instagram, né? Que é o @professor Fernando Silveira. Vira e mexe, eu estou postando lá novidades, estou postando dicas de materiais para vocês. Enfim, né? E vou abrir aqui para a gente conversar um pouquinho, para ver se alguém... Vou dar uma olhadinha aqui no meu bate-papo. Deixa eu ver aqui. A Suelen estava ansiosa, achando que a gente vai se ver, tá, Suelen? Pode ficar tranquila. A gente só adiou o nosso encontro, mas no dia 19 a gente está aí para conversar um pouquinho, né? Aqui o Caio falando, que é professor de educação infantil, a Tânia, professora de APAE, perfeito, Tânia, a Iana, psicóloga infantil, o Caio estão especializando em autismo e neuropsicologia aplicada à deficiência, trabalho no que vem pela manhã, cuidando de crianças com deficiência, e à tarde em um local chamado Planetário, com crianças orientando sobre o espaço. Fantástico, fantástico. Aqui é a Rodieri, Fernando maravilhoso, ótimo, Fernando Stephanie, maravilha. A Kelly estava falando que não estava conseguindo ouvir, mas ela não está online, eu não sei se ela deve ter tido algum problema de conexão. Tá? Mas qualquer coisa, Stephanie, fala para ela no grupo, tá? Que qualquer dúvida que ela tiver, me coloco à disposição aí, ok? Pessoal colocando, a Caio falou que tá ouvindo normal, a Leia já deu um suporte aqui, perfeito, Leia, valeu aí. Pessoal colocando o nome. Que lindo, professor, eu quero. A Terezinha é mãe de Teia, Terezinha é fantástico. Caio é professor de Teia. Aqui a Lucélia, a Dani respondeu, né, comunicação social, acho que eu fiz a perguntinha lá aquela hora, né? Aqui o Maçonil falou DSM, acho que também respondendo a pergunta, né? Foi uma pergunta, não uma afirmação. O DSM é um código internacional de classificação estatística, né? É um manual estatístico mesmo de classificação que determina vários transtornos, né? Dentro dessa área da saúde mental. Aqui tem alguém perguntando da lista de presença, né? Mas isso daí a Stephanie pode ajudar. Ali, a Ju já colocou aqui a lista de presença. Tem pessoas querendo participar da aula. E isso acontece dentro de cada marco, de pouco a pouco é um processo que a gente faz as análises. Isso mesmo. Perfeito, professor Fernando. Aqui, quem mais? A Juliana está falando. Prof, onde encontramos o material do livro Luda para comprar na editora Vetor. Tá? Os livros, as almofadinhas. Vou enviar o contato no grupo do WhatsApp, a Ju está falando. Tem desconto para a Unipog? Tem mesmo. Quem é aluno Unipog tem desconto, tá, pessoal? Na compra de todo e qualquer material Vetor, tá? Se não me engano, são 20%, Stephanie, são, né? 20% de desconto na compra de qualquer material. Aí o Samsung ali perguntou do Asper, que eu não sei quem é, que a gente já respondeu. E muito cuidado também, pessoal, só para aproveitar para um ambiente de aprendizagem. A gente não usa mais grau leve, é nível 1 de suporte, nível 2 e nível 3 de suporte, tá? Grau leve, moderado e grave também é algo que o DSM não traz mais na sua
descrição. Então, a gente fala, TEA nível 1, TEA nível 2, TEA nível 3, tá? Eu quero, já ganhei, professores foram minha inspiração, Patrícia falando, que eu fico vermelho. Eu quero, trabalho em escola, sou formado recente, vi no relatório esse diagnóstico ainda desse ano. Não faz isso. Desinformação, né? Por isso que eu falo, cuidado, cuidado, tá? A gente está bem avançado nas informações a respeito do TEA, ok? A Stephanie está falando que está na última vaga. Tem uma exceção para quem está aqui. Por favor, Stephanie. Todos nós, professores, precisamos dessa pós. Gente, eu não vou ficar falando muito, senão vai parecer marketing, mas é verdade. Não tem como trabalhar hoje. A própria reabilitação neuropsicológica hoje, se você pega o livro da reabilitação neuropsicológica, ele é todo pautado em pressupostos da intervenção ABA, né? É desafiador a interação em sala de aula. De fato, aplicar certas ações é de fundamental e necessária possibilidade de tentar ajuda a cada um de uma maneira que seja aceita pelo aluno. A gente tem um lema dentro da aba que é super bonito, que a gente fala assim, me ensina como você aprende que eu me organizo para te ensinar. Eu amo isso, amo de paixão. E a gente só sabe se é um bom analista do comportamento se a criança está aprendendo. Se ela não está aprendendo, você é péssimo, né? Professora, a Lúria, como é chamada? É um método? É um protocolo? Não. É um material de intervenção, é um protocolo de intervenção. Você pode dizer assim, mas não é um método, tá, Lismar? O que é método dentro da aba? Método é aquilo que é um procedimento único para todos. PECS é o método. TICH, não sei, é o método TICH. Não sei se é um método TICH, mas o PECS você tem um passo a passo necessário, né? Tudo que você tem um modelo único para todos é um método. A aba não é. Gente, quando vocês virem a pessoa trabalha com método aba, eu já desligo o telefone. Não é, não, você não trabalha. A aba hoje, a gente usa recursos, gente, a gente vira pirueta para a criança aprender. E há gente que ainda confunde a aba com adestramento, com animalização. Ah, porque o povo usava. Eu falava, gente, usava lá em 1900, nós estamos em 2023. Você acha que realmente eu vou ensinar uma criança dando para ela gotinhas de água? Lógico que não. Se você não brincar com a criança, ela vai te odiar. Então, a aba é uma ciência extremamente pautada nos operantes motivacionais, nos reforçadores positivos, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ver os professores atuando, vocês vão ver isso, né? Os professores vão levar para vocês em sala de aula ali os vídeos, vocês terão a oportunidade de visualizar, vai criar esses cenários com vocês, vocês vão ver que nós somos o tempo inteiro pautados no recurso que faz interesse para a criança, né? Então, não é um método. Tem criança que gosta de madeira, tem criança que gosta de plástico, tem criança que gosta de bola, tem criança que gosta de boneca, tem criança que gosta de Turma da Mônica, tem criança que gosta de Peppa, tem criança que gosta de Pocoyo. A gente bota Pocoyo no dedo para que a criança desenvolva, a gente tira Pocoyo do dedo porque já não é mais um Pocoyo. O tempo inteiro a gente está se ajustando aí, tá? O Fernando está falando que é neuropsicopedagogo e amanhã começa a minha MBA em TCC no IPOG. Legal, Fernando, legal. A Tânia está falando, na APAE recebemos muitas ideias. Ambiente de APAE, gente, já é fundamental, né? O Caio está falando de professor de pós. Deixa eu ver se ficou aqui. Fernando, fala sobre o que foi determinado e aprovado dos que os planos de saúde, sim. Na verdade, Caio, hoje é o seguinte, todos os planos de saúde, eles são obrigados a reembolsar terapia ABA. Porque o que tem acontecido, pessoal? Os planos de saúde, num determinado momento, pegou algum profissional e começou a montar o serviço de ABA dentro do convênio. Só que a ABA tem uma estrutura, tá? Não dá para você fazer a aba com apenas um único profissional, recebendo não sei quantas crianças, e a carga horária. Tem criança que precisa de 4 horas semanais, tem criança que precisa de 10. Se você atender 2 crianças, você já encheu sua agenda. Então, a gente hoje, né, os convênios foram muito criticados em relação a isso. Então, hoje, o que acontece? Você, por exemplo, a Lúria hoje recebe as crianças que têm o diagnóstico de TEA e o convênio paga o tratamento delas.
para nós. Entende? Então, você pode ter uma parceria do convênio regional ou do convênio nacional, ou acontece o que a gente chama de reembolso, né? Os pais repassam esse dinheiro para a clínica e o convênio repassa esse dinheiro para os pais, porque o convênio ele é obrigado a pagar. E não é só o espaço terapêutico do convênio. Por exemplo, os pais têm o direito de escolher o espaço que eles querem. Então, vamos pensar que a Suelen tem uma clínica super legal e ela recebeu o Pedro. O Pedro precisa de 10 horas de terapia. E na clínica dela, ela tem toda uma equipe treinada para a terapia ABA. E ela é especialista e ela treinou essa equipe, ela tem as aplicadoras dela, pronto. Ela pode solicitar, os pais podem solicitar um documento, entrar com esse pedido que eles querem aquela clínica, porque a criança está adaptada ali, e os convênios repassam na boa, tá? Repassam na boa, né? Então, nesse sentido, porque os convênios se perderam no início, né? Porque buscaram pessoas com formação errada, tudo. Então, houve um nível muito alto de reclamações no convênio, porque ninguém entende. Então, você tem a certificação em aba? Tem. Então, me dá aqui, você está contratado. Só que na hora que acontecia o exercício profissional, vocês têm que entender que os pais hoje não são mais bobos, né? Os pais têm informação, pessoal, eles querem o currículo do terapeuta. Onde que você formou? Onde que você fez a especialização? Né? Quem que supervisiona a sua clínica? Quem que é o responsável técnico aqui? Então, essa questão de formação é muito importante, porque se você tem isso, realmente você tem uma parceria muito bacana com os convênios, né? E aí todo mundo encaminha para você, né? A musicoterapia, terapia ocupacional, a fono, reembolsa tudo, né? Aqui está falando a Lana, professora, existe de fato autismo virtual? Lana, eu acho que é um termo emprestado. Não tem nada disso na literatura, não. Tá? Eu acho que quando você está falando de uma alienação, alguma coisa, mas não conheço esse termo, não. Tá? Professor, repete essa frase aí, por favor, que está dentro da aba meia. É assim, me ensina como você aprende que eu me organizo para te ensinar. Isso é uma fase fernandística, tá? Mas a gente fala muito dentro do nosso grupo, das nossas aulas. Oi, Sueli. Professor, eu terminei de fazer a pós com vocês no mês de dezembro. Inclusive, até saiu já minha nota de TCC, fiquei muito feliz. E eu estou atuando numa clínica, inclusive ontem nós tivemos uma reunião, até achei interessante trazer, aproveitar você, né? Professor, a clínica, ela pode tomar decisões assim particulares, para mim é de interesse próprio. Não sei se tem algo a ver, se realmente pode, mas eu fiquei assim um pouco meio que chocada. Foi repassada a nós, analista do comportamento, que todas as crianças autistas que chegar na clínica, nós vamos fazer o programinha da criança, vamos montar lá o PEI da criança, vamos aplicar, tipo, umas 3 vezes aquele PEI para a criança e, tipo assim, falar para os pais, é assim que aplica e é isso. Tipo assim, até agora é por sua conta. A clínica não vai mais arcar com a AT. Então, aí assim, de certo modo, eu fiquei um pouco assim, meio que chocada, porque assim... Como que os pais vão aplicar esse programa, mesmo ele estando montado, prontinho? Como que o pai vai acompanhar essa evolução? Como que ele vai saber disso tudo? Isso procede, professor? Você quer a verdade? Sim. Não. Nem todo pai é aplicador, Sueli. Tem mães que conseguem. Tem mães, Sueli. Imagina uma mulher cansada. Ela quer ser mãe. Ela não quer ser aplicadora. Como que você vai chamar a criança para momentos de terapia? Agora eu sou mãe. Agora eu sou aplicadora. Tem mães que conseguem. São maravilhosas. Mas até isso o analista tem que verificar. Sabe, hoje a gente tem que ter aplicador, gente. A aba tem uma estrutura, vocês vão ver supervisão, coordenação e aplicação.
que é uma recomendação da Boarding, que é um órgão americano que cuida da formação de análise do comportamento e que hoje no Brasil é representado pela a BPMC. Então, isso que está sendo feito não está errado, tá? Não é que, não pode. Não é isso, mas de que fato aquele comportamento está sendo modificado, de que fato aquele papai, aquela mamãe realmente tem o perfil, porque é uma variável que pode prejudicar a obtenção de uma série de outras coisas que talvez um aplicador resolveria melhor. Tanto que não existe procedimento assim, todas as crianças vão passar com pai e mãe. Não, não, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Depois, Célia, se você quiser, me chama no privado, tá? Você deve ter meu número, certeza, que eu passo o número de telefone para todos os meus alunos. Meus alunos, todo mundo tem meu telefone, é um caos a minha vida com meus alunos. Eu adoro conversar com eles, né? E aí eu converso mesmo. E aí, assim, às vezes eu até perco as mensagens, mas assim, você sabe que eu respondo, né, Sueli? Sim. Pode uma semana depois, mas eu respondo todo mundo. Então, assim, é para a gente conversar, porque isso aí é um pouco perigoso, assim, né? Eu acho que talvez a gente possa pensar numa outra possibilidade. Até porque eu tenho que ver se esse pai tem treinamento, como que é feito esse treinamento de pai, se esse treinamento tem que ser individualizado, não dá para você fazer um treinamento coletivo, não dá para ficar teorizando muito, sabe? Umas coisas assim, tá? Ah lá, o Fernando está falando do código de ética a respeito de aplicadores. É importante, porque assim, tem que ter, pessoal, né? A função do aplicador, a função do coordenador, a função do supervisor, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, professor, eu vou terminar a pós em análise do comportamento, eu posso ser supervisor? Eu falo, pode, mas você vai trilhar um caminho para chegar lá. Eu posso ser aplicador? Aplicador você pode. Aplicador todo, qualquer um aqui pode ser aplicador. Sueli, pode ser. A Stephanie saiu do IPOG e eu fui lá e falei, Stephanie, você tem o maior jeito. Se eu treinar, eu como analista do comportamento, treinar a Stephanie, ela vai ser aplicadora. Ela pode aplicar, né? Agora, pai e mãe, eu preciso ter um pouquinho de cuidado, porque às vezes muitas coisas acontecem, sabe assim? Bom, a gente precisa ir encerrando, né, pessoal, daqui, para a gente não estender muito. Deixa eu só responder aqui. A Liliane está falando, por favor, você dá a supervisão. Eliane, esse ano eu me comprometi em não dar a supervisão, por um motivo. Eu não tenho tempo. Tá? A gente tá assim, a Lúria, vocês vão ver, vocês se preparem para trabalhar, gente, porque a gente atende criança, mas a gente também tem um lado muito importante de elaboração de projeto terapêutico, treinamento de pais, treinamento de escola. A gente não para, né? É uma área muito rentável, né? A gente precisa também, mas é uma área que a gente também trabalha bastante, a gente estuda bastante, então para dar a supervisão, significa assumir todos os casinhos que você atende, te orientar em relação a eles, né? Então, realmente, hoje, para mim, fica muito complicado. Mas eu pretendo voltar, tá? Eu pretendo voltar, ok? Tudo bem? E quem puder, passa lá dia 19 para me dar um abraço, pelo menos, por favor. Né? Estarei aí presencialmente em Goiânia. Estou super ansioso, gente. Vocês não têm noção do tanto que eu estou feliz de voltar ao presencial, da gente ter esse contato, da gente trocar figurinhas, da gente conversar, igual a Suelen está aí, poxa, com dúvidas. Prof, vem cá, vamos conversar, vamos tomar um café. Eu amo. Professor, eu vou lá, nem que seja para a gente fazer uma foto. Eu acho. Nem que seja para a gente fazer uma foto. Por favor, Suelen, por Uhum. favor. Vou adorar. Eles, Mas, Mária. Fernando, eu não Oi? sou de Goiânia. Eu estou a uns 500 quilômetros de Goiânia, mas eu fiquei muito feliz pela Stephanie ter me mandado mensagem. Foi umas 3 horas que ela me chamou. Muito obrigada, porque eu estava com muita saudade do Fernando. Ah, Não, mim, nós ficávamos ouvindo o Fernando aqui até 11 horas. Tá ótimo, Fernando. Mas eu terminei a minha pós agora em janeiro. Eu estava com saudade de ouvir uma aulinha sua, viu, professora? Acho que eu vou fazer outra pós na IPOG, tá? Então eu acho. tá, ó, muito bom. Fiquei muito feliz que você vai em Goiânia. Imagina, eu que agradeço.
Tá? Eu que agradeço vocês, eu que agradeço vocês. E eu espero vocês, tá? Para a gente tomar um cafezinho lá. E é isso, tá? Queria agradecer vocês aí pelo carinho. Quero muito, claro, lógico que eu quero vocês na minha especialização, né? Lógico que eu quero. Então, né, vamos aproveitar esse desconto, vamos aproveitar aí, porque realmente, pessoal, não é papo de professor, acho que a Suelen está aí, a estrutura do IPOG, a logística do IPOG, a sistematicidade do IPOG é algo inexplicável, né? Eu me sinto muito feliz aqui nesta casa e me sinto bastante privilegiado em trabalhar aqui, né? Me sinto amparado trabalhando aqui, então eu sempre transbordo felicidade. As pessoas que me conhecem sabem o quanto que eu amo o que eu faço, tanto aqui na sala de aula quanto no consultório. Teria o maior carinho de receber, tenho verdadeira admiração pelos meus alunos e como coordenador eu sou super paizão, né? Então, vou amar conhecer vocês aí, ok? Ok, professor, eu quero dar um último recado. Por favor. Passando para lembrar que eu irei mandar no grupo o link do sorteio. Então, ele é exclusivo para quem está no grupo. E lembrando que essa é a nossa turma exclusiva no presencial. Então, assim, quem é de Goiânia, e eu até vi no grupo, nós temos muitas alunas de outros estados também. Então, no presencial, nós iremos ter muita surpresa aí, né, professor? Muita coisa boa que é diferenciado, né? É outra metodologia, é outro, né, aprendizado. Então, assim, aguardo vocês. Deixei meu telefone aqui no chat, mas quem está no grupo também pode me chamar lá, eu estou como administradora. E nós iremos fazer o sorteio no dia 24, de abril. E boa sorte. E quem não ganhar, mesmo assim, vai ter um desconto especial. Estou ali para atender vocês da melhor forma. Tragam suas amigas, tragam indicações. E dia 19 nós aguardamos você, professor. E muito obrigada aí pela palestra, foi excelente. Até eu já estou apaixonada pelo tema. Eu quero foto. Posso tirar uma foto com vocês? Pode, tira e marca aí. Porta de abrir a câmera um pouquinho. Vamos ver quem consegue abrir a câmera. Passa perfume. Aí, eu vou postar vocês, tá, pessoal? Eu amo. Esperar todo mundo. X. Vamos lá, peraí que eu tenho que tirar 2 fotos, tá bom? X. Mais uma foto, atenção, peraí, tem que sair aqui a telinha. Aí, mais uma foto. Muito obrigado, pessoal. Uma ótima noite para vocês, tá? Qualquer coisa me chama lá no Insta. Pode também chamar a Stephanie aí, que a Stephanie passa o recado para mim e a gente vai conversando, tá bom? Qualquer dúvida em relação a pós, em relação ao instrumento. Professor, para mim não ficou claro, né? Pode me chamar que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, tchau. Boa noite. Beijo, ótima noite. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.